É seguinte. Eu acho que falar do São Paulo hoje vai ser um discurso bem repetitivo do que eu falei aí nos últimos Nunca programas. será, Nunca será, né? Com uma diferença, né? A gente, desde o final do jogo do Santos, a gente teve a volta do Benítez. Dos titulares, o Benítez foi o único que voltou. E esse jogo contra o Cuiabá, o Daniel também acabou entrando no segundo tempo. O Daniel, diferente do Benítez, voltou nem bem nem mal, voltou normal. Não fez diferença, mas também não comprometeu, então não tenho muito a falar. O São Paulo, mais uma vez, contra um time fraco no Morumbi, começa fazendo um bom jogo, faz 1-0. Diferente do jogo da Chape, que teve a expulsão e isso acabou prejudicando, ontem, na verdade, quem prejudicou foi o próprio São Paulo, que errou numa saída de bola. Não sei se vocês viram o gol, mas errou numa saída de bola boba ali. A bola bateu no calcanhar do Benítez, bateu, rebateu, voltou pro cara do Cuiabá na entrada da área, acertou um belo chute, 1-1. E aí o jogo mudou. Aí o São Paulo se desestabilizou. Um jogo que estava muito tranquilo, controlado. É o discurso repetitivo, é o mesmo discurso do jogo da Chape. O jogo estava tranquilo, o jogo estava controlado. São Paulo não corria riscos, Cuiabá não chegava. Tava tranquilo, tava favorável. Tava. Aí o São Paulo se desestabilizou. A defesa muito desorganizada, perdida mais uma vez. O meio-campo do São Paulo nem dá para criticar o técnico, porque assim, se você vai jogar, a gente às vezes reclama que o técnico põe o time para trás, né? Principalmente quando você pega um time mais fraco em casa. O São Paulo pegou o Cuiabá e não tinha nenhum volante marcador no meio-campo. Não vejo problema disso, principalmente quando você pega um adversário mais fraco em casa. Agora, ninguém marca nesse meio, né? O time não tem poder de marcação nenhuma no meio-campo. O primeiro volante, quando o Luan não joga, é o Lisieiro. O Lisieiro não marca uma cadeira. E aí o meio-campo de São Paulo fica um buraco e os adversários chegam como querem. O Cuiabá virou e o São Paulo continuou perdido. Acabou achando um gol de empate desorganizado, sem criatividade. Os únicos lampejos de lucidez que o time tem é quando a bola chega no Benítez e no Rigoni. O Rigoni, que por sinal, no primeiro gol, foi ele que deu assistência para o Benítez, numa boa jogada entre os dois, uma tabelinha bonita. E no segundo gol, mais uma assistência do Rigoni pro Sara. O Rigoni é um cara que dá profundidade pro time, ele chega bem na linha de fundo, ele cruza bem quando ele vai na linha de fundo. Então o lampejo ali de criatividade do São Paulo era quando o Benítez e Rigoni tinham a bola. O segundo tempo, eu não tenho muito o que falar, porque não aconteceu absolutamente nada. O Cuiabá se fechou, o São Paulo ficou trocando passe na intermediária, o Cuiabá nem contra-atacou e o São Paulo criou pouquíssimo. Uma bola do Benítez para o Rigoni, que o Rigoni acabou chegando um pouco atrasado, o zagueiro conseguiu travar, e uma bola do Vitor Bueno na trave. Eu não lembro agora, acho que foi o Lisieiro que deu a bola para ele e meteu a bola na trave. Só, não aconteceu mais nada no segundo tempo. Nada. Não tenho nem como falar de tentar fazer qualquer tipo de análise tática, porque não aconteceu nada. O São Paulo ficou tocando a bola de lado e o Cuiabá fechado. Simples. O segundo tempo foi isso. Já tem muito torcedor aí muito puto com o Crespo. Até comentei no nosso grupo de WhatsApp lá mais cedo. Eu acho que o Crespo merece críticas. De 0 a 10 você tá quanto, meu irmão? Puto? Com os resultados, 10. Com o time, Não, é lógico. O putômetro do Brioco. O São Paulo tem 3 pontos em 18. Não tem como não estar no nível máximo do putômetro. É óbvio. Agora, eu ainda acho um bom time com um time titular. Eu não acho que o São Paulo vai brigar para cair. Vou continuar não achando, até porque eu sei que esse é o discurso de normalmente quem cai. Tem muito jogo, mas realmente tem muito jogo. A gente tem 6 rodadas? 6 rodadas, né? Foram 18 pontos, 6 rodadas. Só que, obviamente, para quem tem a pretensão de brigar lá, pelo menos pelo G4,
quem perde ponto para Chapecoense e Cuiabá em casa, normalmente esses são os pontos que vão faltar lá para chegar. Não acho que São Paulo vai brigar para não cair, como alguns torcedores, os profetas do apocalipse já dizem, já querem a cabeça do Crespo. Como eu falei, eu acho que tem que ser cobrado, eu acho que ele tem responsabilidade, eu acho que ele tem errado, mas daí é pedir a cabeça do cara e dizer que tem que mandar o cara embora. Mas já tem torcedor nesse nível aí? São Paulo? Ed sempre tem, né? Sempre Ô, Rato, eu sempre falo brincando aqui nos episódios que o São Paulo ganhou, um dos maiores culpados pelo título do São Paulo foi o Diniz. Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. E o time de São Paulo, querendo ou não, gostando ou não do Diniz, quando saiu, o time do São Paulo estava arrumado. Até porque o Diniz saiu por conta de uma sequência de 7 jogos. Ele já estava há um tempo no São Paulo. Então, ele deixou um time arrumado. Essa má fase do São Paulo não pode ser muito por conta da deficiência do Crespo em acertar o time, e que o time que estava arrumado, claro que com o tempo, quando não se repete o mesmo treinamento, obviamente é outro técnico, não se repete o treinamento, é natural que o time não desenvolva aquele método de jogo, e o Crespo não conseguiu implantar o próprio método dele. Pelo menos é a visão que eu tenho, assim, que o Crespo não está conseguindo colocar o trabalho dele em campo. O São Paulo teve um início de temporada bom, muito porque o time já estava arrumado, que era o time do Diniz. Você não acha que tem muito disso no time de São Paulo? Ou você acha que eu estou falando merda? Não, eu acho que você não está falando merda, mas tem um ponto importante aí. O São Paulo teve um início de temporada que não foi tão bom, porque na verdade a gente teve a temporada, não teve férias, né? Foi na sequência, acabou o Brasileiro, começou o Paulista, veio um embalado no outro, então o início não foi tão bom. O São Paulo empatou, se eu não me engano, com o Botafogo de Ribeirão Preto em casa, mesmo nos jogos que ganhou tinha feito jogos ruins, perdeu para o Novo Horizontino. O São Paulo passou a jogar bem quando o Campeonato Paulista parou, aí o Crespo teve tempo para treinar e o time voltou. Eu já falei aqui algumas vezes que eu não tiro o mérito do Diniz. Já falei várias vezes, eu não acho que o trabalho do Diniz foi um lixo, como alguns pintam. Pelo contrário, eu acho que ele tem mérito, inclusive, na montagem desse time. Ele deixou um time arrumado, isso é fato. Deixou, não tenho problema nenhum com isso.